sobre barro, sobre pó, terra, argila, toda a gente sabe. E vou falar do o que há mais, o tema é há mais no vaso. E o vaso, toda a gente sabe que na Bíblia fala-se muito e Deus relaciona-se muito com o vaso de barro. Mas antes de começar, eu vou falar um bocadinho da criação do homem. Então, toda a gente sabe que o corpo do homem foi feito do quê? Do pó. Ou da argila do solo, da terra. Adão, do hebraico vermelho, Adam, e que é um termo similar usado para designar terra. E foi assim que Deus criou o homem do barro, da terra. Em Gênesis 2:7 diz isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e sobrou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, ou seja, Deus envolveu-se pessoalmente na criação do homem, certo? E enquanto ele modelava o corpo humano, o que é que ele fez a seguir? Ele soprou sobre as suas narinas o fôlego da vida. E o sopro divino é o quê? Foi quando o Deus infundiu o Espírito no ser humano. E foi esse sopro divino, esse Espírito, que nos deu a capacidade intelectual, né, moral, relacional e espiritual. Mas, ou seja, nós somos feitos do quê? Isto é o quê? Barro. A Bíblia diz que nós fomos feitos do barro. Em Gênesis, esse relato é cientificamente correto. Nós dependemos da terra para comer, certo? Nós dependemos da terra para viver e nós não conseguimos viver fora dela sem as adaptações necessárias, senão a gente morre. Ou seja, nós somos da terra, vivemos na terra e dependemos da terra. Nós andamos conectados na terra para a nossa sobrevivência. E quando morremos, vamos para onde? Para debaixo da terra. Em Gênesis, ou seja, a terra é a nossa maior amiga. Gênesis 3:19 diz: com o suor do seu rosto, Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Os cientistas, eles dizem que os ingredientes necessários para fazer um ser humano encontram-se no barro. E, curiosamente, o planeta Terra é formado por 70% de água, que é a mesma percentagem que o nosso corpo tem. Na medicina, eles utilizam muita argila para fins terapêuticos. Toda a gente sabe que a argila tem um poder muito grande de absorção, porque ela absorve todas as toxinas. Eu, de vez em quando, faço aqueles tratamentos, ponho-me a beber durante 3 semanas a terra. Toda a gente me chama tonta lá em casa, mas depois, passado 2 ou 3 dias, aquilo até sabe bem. E aquilo desintoxica o corpo todo. E retira todas as... É bom para as inflamações, para o reumatismo, as artrites, e aquilo é bom para limpar. E é barato, é terra. Deus, na Bíblia, Ele traz-nos sempre a lembrança da essência do homem. Pó. E de onde é que o homem foi formado? Porquê? Para nós andarmos com Ele. E de quando fomos destituídos da presença de Deus. Em Eclesiastes 3:20, ele diz: todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltam para o pó. O homem é o quê? Pó. Ou seja, nessa natureza, se nós vivêssemos só nesta natureza, a nossa tendência, por causa do pecado, era só fazer o mal. Mesmo que a gente acha que às vezes não é mal, mas a nossa tendência é o mal. Porquê? Porque é no pozinho que está lá a essência do mal. E para nós tirarmos esse mal, deste pozinho que lá está em nós, o que é que temos que fazer? Temos que nos alimentar da palavra e temos que deixar o Espírito Santo entrar em nós. Em João 8:31-32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará.
Por que é que Deus formou o homem do pó, do barro? Havia tanto material na terra, na natureza, e Deus foi a matéria-prima que Ele escolheu. Por que é que Ele que nos criou com o material menos valioso? Ele podia ter escolhido o arnito, que é uma rocha sedimentar, ou o seixo, que é um fragmento mineral, ou o granito, que é um material muito duro e resistente, que é usado na construção civil. Segundo o dicionário, o barro, a argila, é utilizado para a fabricação de telhas, tijolos e vasos, que não é nada nobre, é um material que não tem significância nenhuma e não tem valor nenhum. Ou seja, nós fomos formados de um material pior que existia à face da Terra. Não temos nenhum valor, é o material completamente sem valor nenhum. Mas vamos falar um bocadinho desse material. Vocês sabem que o oleiro, para fazer um vaso, vocês acham que ele conseguia fazer com pedra um vaso? Ou com lama? Pedra era impossível, porque é muito duro. E se fosse com lama, também não dava para moldar o vaso. E o barro é espetacular para o oleiro, porque ele tem a flexibilidade e, juntamente com água, ele é o material certo para poder moldar e fazer uma obra de arte. Vocês nunca viram aquelas pessoas muito duras? Não mudo, e é assim que eu sou, e nunca vou mudar. Essas são aquelas pessoas duras de pedra. Mas também há aquelas pessoas de lama, aquelas pessoas que vão com o vento, mudam de ideias de 5 em 5 minutos. Essas são feitas de lama. Mas o barro, no entanto, ele está no melhor equilíbrio entre a terra e a água. E existe um propósito para esse facto. A estrutura do homem ficou completamente ligada ao barro. E existe, repetidamente, nós somos comparados a eles na palavra de Deus. Não somos considerados de valor e, muito menos, é objeto de disputas. Vocês já viram alguém fazer guerra por causa do barro, da terra, onde a gente pisa, em que toda a gente pisa? Não, mas já viram fazer guerras por causa do ouro, por causa do petróleo, por causa de coisas, de materiais valiosos. Então, porquê é que Deus nos fez com o barro? Para nós darmos valor, não ao vaso, ao exterior, mas ao que está lá dentro. E nós somos barro nas mãos de Deus. E depende de nós sermos vasos de honra ou sermos umas simples bacias de lavagem ou um vaso que lá está enfiado num canto da casa. Nós podemos ser um belo vaso, precioso nas mãos do oleiro, ou uma simples vaso para pôr lá a chaves velha que ninguém quer saber, ou uma caneca rachada que não serve para nada. Podíamos ter sido feito de ouro, é verdade, mas em 2 Coríntios 4:7 diz esta verdade magnífica. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, ou seja, nós somos feitos do pó. E do pó, e em Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, nós não somos nada sem Deus. Porque dele provém o fôlego da vida, a salvação. E tudo o que está dentro é dele. Ou seja, se tirarmos esse fôlego da vida, esse Espírito de Deus, não valemos népia. O apóstolo Paulo, não é porque às vezes a gente acha-se que vale muito, mas a gente não vale nadinha, se não fosse o Espírito de Deus em nós. O apóstolo Paulo, ele diz que nós podemos ser vasos bons ou ruins, né? E em 2 Timóteo 2:21, ele diz que de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idóneo para o uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, Deus sempre quis colocar dentro de nós o que tinha de mais precioso, que é a sua vida, a sua natureza, a sua presença. E Ele fez isso quando Ele soprou nas narinas,
quando criou o homem, e voltou a fazê-lo na redenção, restaurando o que o homem tinha perdido, que foi a sua presença. Nós podemos ver em João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O que a gente mais ouve às vezes é: eu consigo, eu tomo posse, eu sou muito ungido. Paulo, que não és nada. Paulo, sabem o que ele diz? Miserável que eu sou. É o que nós somos, porque nós só somos bons ou temos qualidades, não é por mérito nosso, é por aquilo que está dentro do nosso vaso. Antigamente, os vasos de barro, eles eram muito utilizados para armazenar todo o tipo de coisas. E havia aqueles que armazenavam grãos, cereais, ou daqueles mais caros, vinhos. O barro em si não valia de nada, mas o que estava lá dentro era precioso. E se vocês retirassem o que lá estava, o produto, ele não passava de um vaso qualquer e podia ser descartável e substituível. Por isso, o que eu quero focar é o que é que determina o valor de um vaso. Não é o seu acabamento, não é o seu modelo. Pode ser muito lindo o vaso, pode ter uma pintura magnífica, mas será que ele é útil? Será que ele tem um bom conteúdo? Então, se temos algum valor, isso está relacionado ao que está lá dentro. Está aqui uma mosca. Sendo assim, nas mãos de Deus, o nosso valor está no nosso interior e na nossa utilidade. Vamos falar um bocadinho da fabricação. Já vimos que o barro não tem valor. Mas vocês sabem que para um oleiro, o barro, eles antes de moldar, antes de fazer a obra, ele já está a ver uma obra magnífica. E ele vê, e Deus faz o mesmo connosco. Quando ele nos está a moldar, ele já está a ver aquilo que a gente vai ser. O que é que ele quer fazer nas suas mãos? O que é que nós podemos ser nas suas mãos? Em Filipenses 1,6 diz: no momento presente talvez ainda não tenhamos a forma desejada por Deus, mas se nos deixarmos moldar, a obra iniciada será concluída. Eu li de outra versão. Pronto, mas entenderam. Então, ou seja, Deus formou o primeiro homem e ele não acabou por ali. Ele continua a moldar o nosso vaso, que é o nosso caráter. E é um trabalho que demora. É um trabalho, eu não sei, mas eu tinha dado umas imagens com os vasos de barro e com rachados e com... mas nada, esqueceram-se. Tá? Quando o barro ele é amassado, exatamente, de todos os lados, ele tem que estar sempre a levar água para poder ser flexível. E esse processo de amassamento, ou como é que a gente está a se chamar, da pressão que exerce sobre o barro, sobre o vaso, ninguém gosta. Nós não gostamos de ser amassados. Nós, quando somos moldados, é um processo que ninguém gosta, porque somos pressionados, somos levados para sermos daquela forma que Deus quer. E quando Ele está a fazer esse processo, Ele retira as escórias, Ele retira todas aquelas impurezas que impedem do vaso ficar bonito. E isso dói muito. E muitas vezes nós não gostamos e impedimos Deus de fazer essa obra. Mas isso é determinante para nós podermos atingir essa forma. Em Isaías 45, 9, eu não tenho a certeza se é isto. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Ou seja, Deus é que sabe qual é a forma. Cada um tem uma forma diferente. Há imensos vasos, mas Deus sabe qual é a forma mais bonita para ti. E durante essa fabricação, durante esse processo, às vezes
o oleiro pode não estar satisfeito com a sua forma e ele continua a dar forma. E às vezes há bocados que se partem. E às vezes ficam rachados. Ou às vezes nós próprios não aguentamos essa pressão e deixamos partir o nosso vaso. E isso faz com que atrasa o processo do acabamento do vaso. E depois é muito mais difícil para recuperar, porque Deus tem que estar a voltar a colocar, a colar as pecinhas todas que se partiram e vai demorar mais tempo. E enquanto estamos ali, estamos a sofrer ainda mais, porque estamos naquele processo sempre de amassamento. Em vez de chegarmos ao processo final, estamos ali continuamente naquele... E isso somos nós que impedimos esse processo de chegar mais depressa. Depois, quando esse processo acaba, chega à parte da secagem, que é quando o oleiro agarra no vaso e o põe numa prateleira e deixa-o lá, durante algum tempo. E essa parte é aí que ninguém gosta mesmo. Que é aquela parte que parece que Deus esqueceu-se da gente. Deus já não se lembra de mim, já não gosta de mim, sou um desgraçadinho. É quando a gente lá está na prateleira durante muito tempo. E isso é necessário porque tem que secar muito bem. Vocês sabem para ir para onde a seguir? Para o fogo. E aí então ainda é pior. Mas para poder passar para o forno, ele tem que secar muito bem. Quem trabalhou na massa cerâmica sabe estes processos todos. Eu andei lá 1 ano e meio, que só a graça, mas vi isto tudo a acontecer. Esta coisa do... E tem que passar por esse processo. Então... E o fogo é para quê? Para nos tornarmos resistentes e impermeáveis. Em 1 Pedro 4,12 diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, se nós queremos ser vasos usados por Deus, nós temos que deixar este processo acontecer. Nós temos que ser moldáveis, nós temos que ser flexíveis e temos que se deixar passar pela secagem e temos que passar depois pelo fogo. E depois há uma condição, ainda não acabou, depois de passar pelo fogo. Depois é manter, que é uma parte também que não é fácil. Nós temos que manter o nosso vaso limpo. Porque se ele estiver sujo, vai contaminar. Se vocês puserem água num vaso sujo e vocês forem beber a água ou tirar água, o que é que vai acontecer? Vai estar contaminado. Então, o que é que isso acontece? Depois deste processo todo, nós temos que viver em santificação. Todos os dias lutar para não sujar o nosso vaso. E quando ele se suja, vamos a correr ao pé de Jesus. Jesus, perdoa e limpa já o meu vaso. Que é para não contaminar o que está lá dentro e não perder o que está lá dentro. E poder pôr mais e mais e mais. E não contaminar. Porque quando nós chegamos ao pé de ti ou de mim, a gente vai encontrar o quê? Água? Há dias que se calhar encontram vinagre em mim. E isso não são poucos. Às vezes, má disposição. Às vezes, amargura, inveja. É o pecado que a gente deixa entrar lá dentro. Então, nós temos que renunciar e limpar o nosso vaso constantemente. Outra coisa que o vaso ele é feito, ele é feito não para pôr flores bonitas, para enfeitar as mesas. O vaso ele é feito e ele existe, que é para servir. Ele é utilizado, ele é um recipiente, ele é um receptor. Ele recebe, ele guarda, ele conserva e depois entrega. Ou seja, ele não é uma coisa tipo a enfeite. Ou seja, nós devemos receber a palavra de Deus, temos que ser cheios pela ação do Espírito Santo e depois isso será transmitido, esse vaso irá servir para os outros. Então, o vaso não é para estar esquecido só, é para ser usado
todos os dias Deus quer usar o nosso vaso. Mas para isso tem que haver esse processo e temos que o manter e temos que deixar Deus encher lá dentro o nosso vaso, através da ação do Espírito Santo. Então, o que eu quero focar neste pequenino tempo, que eu já quase acabei a minha pregação, 2 de Coríntios 4, 7, que era o versículo base, Cristo habita em nós. E isto faz de nós ter um grande valor. A gente não se pode esquecer, quando a gente está com as manias, que é importante, que somos muito bons, se a gente tirar o que está lá dentro, a gente não passa de pó, em que toda a gente pisa, em que é terra e que ninguém valoriza. E a gente não se pode esquecer que nós fomos formados desse material, que não vale nada. Se a gente vale alguma coisa, é por as qualidades e por mérito de Deus. Foi o fogo da vida e o intelectual que Deus pôs em nós. Porque se tu retirares isso e deixares retirar isso, tu não passas de um caco de terra, de pó, que não tem utilidade nenhuma. Então, o que faz de ti ser um vaso de honra, um vaso bom, um vaso útil, um vaso que as pessoas podem, quando têm sede, vão pescar aquele vaso. As pessoas, quando querem algo de bom para a vida delas, deixem-me pescar o vaso. Elas não vão pescar o vaso por ele ser bonito. Elas, aquele vaso, preciso mesmo de ir buscar aquele vaso. Porque aquele vaso vai-me tirar a sede. Aquele vaso vai-me dar palavra. Aquele vaso vai-me dar coisas boas. Porque aquele vaso vai servir para outros. Vai ser útil para os outros. Não é para nós. O vaso é para ser útil para todos. Para os outros que estão à nossa volta. E é essa figura que Deus ilustra na palavra de Deus. O vaso de barro não tem valor nenhum em si. É o tesouro que está dentro do vaso. Então, vamos manter esse vaso limpo e vamos conservar o nosso vaso. Não vamos deixar sujar o nosso vaso com pensamentos maus, com invejas, com vinagre, com cansaço, que às vezes permite que outras coisas más, né, vão impedir do nosso vaso ser útil. E era um pouco este pequeno pensamento que eu queria trazer a vocês do barro.